Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Localize na sua Bíblia, carta que escreveu Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E vamos ler a partir do verso de número 18. Romanos 8, a partir do verso de número 18. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. É sempre uma honra inenarrável ministrarmos na nossa casa. Deus abençoe muitíssimo nossos líderes espirituais, pastor Eliseu Menezes e o pastor Marcos Filho. E pastor Marcos, parabéns por mais um ano de vida, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida e te abençoe de maneira extraordinária em todas as áreas da tua vida e que seja próspero o trabalho de tuas mãos, amém? Muito obrigado por esta oportunidade. Desejo aos irmãos também um feliz Páscoa, né, irmãos? Glória a Deus, é bom estarmos na casa do Senhor. Quem achou Romanos capítulo 8, versículo 18, diga graças a Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, em outra versão diz, do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Bendito Deus e eterno Pai, a palavra não é minha, ela é tua. E uma vez mais faço uso da tua palavra. Toma a minha vida nas tuas mãos e só saia dos meus lábios aquilo que está no teu coração. Ministra-nos uma vez mais pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Toma o teu assento exaltando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. O pecado de Adão não afetou somente ele, mas toda a humanidade. Quando nós estudamos a história da salvação, nós entendemos que toda a humanidade está implicada no pecado de Adão. Só que não só a humanidade de forma geral, mas todo o cosmo, toda a criação sofreu consequência catastrófica do seu pecado. Quando Adão peca, e a Bíblia vai falar no livro de Gênesis que Deus desce na viração do dia, a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava coberto de folhas de figueira, e Deus pergunta, por que estás vestido assim? E eles disseram, Adão e Eva, é porque nós vimos que estavam nus. Após o pecado, as escamas dos olhos caíram e a maldade entrou no coração humano. Partindo desta premissa, a Bíblia diz que Deus disse para Adão que maldita será a terra por causa do teu pecado. A partir de agora, ela produzirá espinhos e abrolhos. Então, partindo desta ideia, nós entendemos que o pecado de Adão não afeta somente ele e nem a humanidade, mas todo o cosmos de forma geral, toda a criação de forma geral. Acontece um desequilíbrio na criação após a queda do homem. Quando Deus cria o homem, diz o texto sagrado que Deus plantou um jardim e coloca o homem dentro deste jardim para cultivar, para cuidar desse jardim. O homem passa a ser uma espécie de autoridade espiritual sobre a terra. Por quê? Porque quando Deus cria todas as coisas, Deus dá uma ordem para o homem dizendo, domine sobre as aves dos céus, as bestas feras da terra, os animais do campo. Deus dá a terra para o homem dominar, mas a partir do momento que ele peca, ele perde esse domínio, e de alguém que é dominador passa a ser dominado.
O apóstolo Pedro diz que daquele que o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. E a partir da queda, o Deus deste século, o príncipe deste século, assume o controle da terra. Isso é tão forte que na tentação de Jesus, descrita por Lucas, a Bíblia diz que quando Satanás vai tentar Jesus, ele mostra todos os reinos da terra para o Senhor Jesus e diz: eu te darei todos os reinos desta terra, se dobrar o teu joelho e se prostrar diante de mim. E ele vai dizer: porque a mim me foi entregue. Entregue por quem? Não foi Deus quem entregou a terra aos comandos de Satanás. Não foi. Foi a queda. O homem era o responsável pela terra, mas após a queda, ele inconscientemente acaba perdendo a sua autoridade, porque daquele que o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. E a partir de então, toda a criação passa a estar subjugada debaixo de um cativeiro de corrupção. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque a história da humanidade não acabou no Éden, tem Calvário na nossa história. E se você pode nesta noite, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o pecado da humanidade, ele vai trazer, o pecado de Adão, ele traz um efeito catastrófico. Afeta não só a humanidade, mas toda a criação de forma geral. Só que o verbo, ele penetrou na temporalidade. Paulo vai dissertar na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, a queda de Adão e a regeneração a partir da pessoa de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, ele também vai falar lá, a partir do 20. Assim como todos morrem em Adão, também seremos vivificados em Cristo. E aqui Paulo começa dizendo que tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ele vai dizer que a ardente expectação ou expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. No grego, essa expressão manifestação é apocalipsim, que significa revelação. O que Paulo está dissertando no capítulo 8, a partir do versículo 18? Ele está dizendo que a ardente expectação de toda a criatura aguarda a glorificação do Filho de Deus, porque a ordem do cosmos, a ordem da criação, ela só passa a ser restaurada a partir do momento que aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus criou o homem, Deus o fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. E quando a gente fala de imagem e semelhança, eu posso pontuar para vocês aqui em pelo menos 3 aspectos que o homem é imagem e semelhança de Deus. Primeiro, no aspecto espiritual, quando Deus vai criar o homem, ele sopra no homem nishma, essência e alento divino. Então todo homem tem uma partícula de Deus, todo homem tem dentro dele uma centelha de Deus. E a partir do pecado, o homem morreu em ofensas e pecados. Ou seja, há uma lacuna dentro do homem, há um vazio dentro do homem que dinheiro não preenche, fama humana não preenche, glória humana não preenche. O homem pode ter carro, casa, dinheiro, mulheres, relacionamentos, mas nunca se sentirá preenchido se o próprio Deus não habitar dentro dele, porque o Espírito que habita no homem foi vindo direto do próprio Deus. É como, por exemplo, um leão, é o rei da selva. Se você tira um leão de dentro da selva e joga ele dentro de um oceano, ele vai nadar por algumas horas ou talvez minutos e em seguida ele vai morrer. É como um tubarão branco, rei dos mares. Se você tirá-lo de dentro do seu habitat natural e jogá-lo dentro de uma savana, ele vai sobreviver por alguns minutos, mas vai morrer. O homem não é diferente, ele veio de Deus. O que habita dentro do homem veio de Deus, e a partir do momento que o pecado faz
essa separação entre Deus e o homem morre espiritualmente. E a partir desta morte existe uma lacuna que o dinheiro não preenche, a fama não preenche, a glória humana não preenche. Só a presença inefável do Espírito Santo é capaz de preencher. É por isso que o crente pode estar numa prova terrível, basta ele trancar a porta do quarto, dobrar os joelhos, chorar no altar de Deus, e em seguida ele recebe renovo no seu espírito. Ai, de Orebai, de Oremanas. Aspecto espiritual, aspecto intelectual. Deus é criador, o homem é criativo. Deus é dominador, o homem é dominante. O homem intelectualmente é o ser que mais se parece com Deus. Nenhum ser criado é tão inteligente quanto o ser humano. Para pensar em um avião. Como que um homem consegue colocar toneladas de aço nos céus, com mais de 300 pessoas dentro? Nenhum animal é capaz de produzir isso. Um celular, por exemplo, tem múltiplas funções, é câmera, filmadora, computador, tem tudo. Isso não pode ser produzido por nenhum tipo de animal, a não ser o racional, que é o ser humano. No aspecto intelectual. E o terceiro, que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, no aspecto moral. Há uma moralidade no ser humano. Eu costumo dizer que em todos nós há um tribunal no anfiteatro da nossa mente, de maneira que quando fazemos qualquer coisa que desagrada a Deus, uma luz se acende dizendo: está errado, conserta, melhora, você está errado. Por mais que ele negue esta verdade exteriormente, lá dentro não tem como negar. Isso nos faz indesculpáveis diante de Deus. Há um tribunal de Deus no teu interior, e todos nós aqui sabemos disso. Só que o pecado, ele degenerou a humanidade. A partir do pecado, o ser humano entra dentro de um cativeiro de corrupção. Todas essas funções passam a estar em estado de degeneração. O que é degeneração? Algo que perdeu a sua essência original. Quando Deus criou o ser humano, ele não criou uma mulher para gerar um filho e jogar dentro de uma lata de lixo. Até os animais são capazes de dar a vida para proteger os seus filhotes. Eu já vi galinha enfrentando uma serpente para proteger o seu pintinho. Já tive a experiência de ver um gavião descer para tentar pegar um pintinho e ser escorraçado por uma galinha. Tenta mexer no filhote de uma leoa. Ou seja, os animais que são irracionais têm um instinto de proteção aos seus filhotes extraordinário. Agora, o ser humano que é racional, ele é capaz de gerar e jogar um filho dentro de uma lata de lixo. Isso é o que? É o pecado que vem degenerando a humanidade. E por que não falar daquilo que é veiculado nas redes de comunicação, como filhos que estão matando os pais? Você acha que quando Deus criou a humanidade, Deus criou para ser o que ela é hoje? Claro que não. Isso tudo tem a ver com o efeito catastrófico do pecado. É o que Paulo está dissertando em Romanos capítulo de número 8, que a criação, não só o ser humano, mas toda a criação, ela geme como quem fosse dar a luz a um filho. São dores insuportáveis. Por quê? Porque ela anseia a glorificação da igreja. É a partir do momento que a igreja é glorificada que um novo reestabelecimento do cosmos começa a acontecer. E nós glorificamos porque vamos fazer parte deste evento glorioso. Quem pode levantar a sua mão e adorar o Eterno por isso? É muito importante a gente salientar que quando Deus criou o ser humano, Deus não criou o homem para salvá-lo só por parte. Deus criou o ser humano para salvá-lo integralmente. Os gregos acreditavam que o corpo é a prisão da alma. Os gregos celebravam a morte. Quando você vai ler a obra Fédon de Platão, ele vai narrar a morte de Sócrates, o seu mestre. E ele vai dizer que Sócrates, ele vai para a morte feliz, porque a partir daquele momento, ele diz que o corpo não teria mais poder sobre a alma. Ou seja, na mente dos filósofos gregos, o corpo é a prisão da alma, e a morte é a libertação da alma desta prisão que é o corpo. E durante muito tempo, esse tipo de pensamento afetou o cristianismo.
Por quê? Porque dentro dessa visão platônica nós entendemos que tudo que é físico, palpável, terreno é mal, e o que é espiritual é bom. De certa forma não tem um erro teológico nisso aí. Por quê? Porque a partir do pecado a humanidade foi degenerada, foi perdendo a sua essência original. Só que Deus não criou a igreja só para salvá-la parcialmente, destruir o corpo e salvar a alma. Não! A glória da igreja, a glória do cristianismo não está só em derrubar o corpo para salvar a alma, mas na glorificação completa do ser humano. É óbvio que se partirmos hoje para a eternidade, o nosso corpo estará do outro lado, no cemitério da Cacuia, e a nossa alma estará na eternidade com o Senhor. Só que Deus não criou os seres humanos só para salvar a alma, mas para glorificação de forma geral. E é isso que Paulo está dissertando em Romanos capítulo 8. A glória as tribulações deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está chegando o tempo em que aqueles que partiram antes de nós e descansam em Cristo vão ressuscitar incorruptível, receberem um corpo glorificado para estarem para sempre com o Senhor. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e receberemos semelhantemente um corpo glorificado nas nuvens dos céus. Eu vejo a salvação em 3 aspectos, meus irmãos. No aspecto passado, fui salvo, justificação pela fé. Pela fé, eu entendo que fui salvo a partir da obra de Cristo. Estou sendo salvo, presente, santificação, um processo diário, todos os dias. Estou sendo salvo, abrindo mão do pecado, abrindo mão das concupiscências, isto é, desejos da carne, abrindo mão daquilo que me afasta do Senhor. Fui salvo, justificação. Estou sendo salvo, santificação. E serei salvo, estágio final da salvação, glorificação. Essa é a glória da igreja. É isso que Paulo vai dissertar em 1 Coríntios capítulo 15. É isso que Paulo está dissertando aqui no capítulo 8. Que a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação. No grego, apocalipse. Na verdade, a palavra mais exata para estar aqui é revelação, ou seja, a glória que em nós há de ser revelada. É a partir deste momento que a igreja é arrebatada, se encontra com o Senhor nos ares, recebe um corpo glorificado, que os últimos desfechos da história estão começando a acontecer. A última mensagem que preguei aqui num domingo de manhã, eu preguei em Tessalonicenses capítulo 4, eu até joguei no meu canal no YouTube, é a última mensagem que está lá. Quem não assistiu e quiser assistir lá, tem a liberdade de assistir. Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, princípio das dores, trabalhamos os 7 selos, as 7 trombetas e também as 7 taças do Apocalipse. E por fim, agora falaremos um pouquinho sobre a volta de Cristo em glória. Ele volta em glória depois dos 7 anos da grande tribulação. Ele volta em glória para estabelecer o reino de Deus. E esta é a visão que Daniel vai ter no capítulo de número 7 do seu livro. Daniel vai ver os 4 principais impérios da Bíblia em visões de 4 animais. No capítulo 7 de Daniel, Daniel vai ver o primeiro animal, e ele diz que o primeiro animal era semelhante a um leão com asas de águia, e esse animal representa o império da Babilônia. Na segunda visão, Daniel vai ver um urso que trazia na boca 3 costelas, e esse urso tipifica o império dos medos e dos persas. Na terceira visão do terceiro animal, Daniel vai ver um leopardo que tinha 4 cabeças e 4 asas. Leopardo é um animal possante e veloz, ágil, esperto, um animal muito acelerado. Isso representa o império dos gregos de Alexandre o Grande, que com celeridade domina o mundo. E depois da sua morte, ele é dividido em 4 partes, em os seus 4 principais generais. Essas são as 4 cabeças do império grego. E por fim, ele vai ver um monstro
com dentes de ferro, que é avassalador, que destrói todo mundo por quem passa pelo seu caminho. Essa é a tipificação do pior império que já existiu, o império que mais derramou sangue, é o Império Romano. Só que isso aí, Daniel vê esses 4 animais se levantarem da banda do mar, e o mar na escatologia bíblica representa multidões de pessoas. Ele está falando de 4 reinos que eclodiriam no futuro, e de fato já se cumpriu esta profecia em parte. Só que a visão de Daniel não para por aí. Daniel vê um 5º reino eclodir, e ele vai dizer que viu um trono de fogo, o que se assentava sobre ele era um ancião de dias, e Daniel diz que o seu trono tinha rodas de fogo, e ele vê se apresentar diante do ancião de dias um semelhante ao Filho do Homem. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima diante do ancião de dias, o ancião de dias lhe passa o reino, o poder e o domínio para todo sempre. Sabe por que estamos aqui? Porque o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não terá fim. Você pode levantar a tua mão e adorar ao Eterno por esta palavra. Irmãos, se a gente morre só e a nossa alma é salva e acabou a história por aí, a história da redenção estaria fracassada. Jesus vai arrebatar a igreja vai subir, vai receber um corpo glorificado. Dentro da nossa escatologia bíblica, 7 anos depois ele volta, e agora não é mais como veio na primeira vinda. Na primeira vez ele veio e foi açoitado com vara. Nessa ele virá reger as nações com vara de ferro. Na primeira vez ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Na segunda ele virá montado num cavalo branco, e nas suas vestes tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alabarachurianderebia. É o rei que vem para dominar com a igreja. Jesus disse em Mateus 24: em breve verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, e os anjos tocarão trombetas e reunirão os santos nos 4 cantos dos céus. A igreja virá triunfante para o estabelecimento do reino milenar de Cristo sobre a terra. Quando Daniel fala de 4 reinos e um 5º reino, que é o reino do Mashiach, o Messias prometido de Israel, todos os reinos que se levantaram antes do reino do Senhor Jesus vieram na imagem de bestas feras, animais, bestas feras, que dominam pela truculência, pelo derramamento de sangue, que destroem vidas por onde passam. A imagem do reino do Filho do Homem vem na figura de um homem, numa imagem humanizada. Por quê? Porque ao invés de Jesus conquistar pela espada, fisicamente falando, pelo derramamento de sangue, ele conquista pelo poder da palavra. Ao invés dele tirar vidas para dominar, ele ressignifica a história por onde ele passa. E os teólogos têm uma expressão sobre o reino de Deus que eles dizem: o reino de Deus já veio, mas ainda não. É o reino do já e ainda não. Como assim, Eliade? Isso é algo paradoxal, sim. Quando ele diz o já, é porque quando João Batista começa a pregar nas margens do Rio Jordão, ele diz: arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. A cultura do reino já foi implantada. Espiritualmente falando, o domínio de Cristo já foi implantado. A igreja recebeu a autoridade do céu para representar esse reino na terra. E onde a igreja chega, os demônios têm que partir em retirada, porque em meu nome expulsarão demônios. Alabarachandaraia, porão as mãos sobre enfermos e os curarão. Em outras palavras, o demônio só manda onde a igreja não chegou, porque quando a igreja de Cristo chega, ela representa o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o reino já está no meio de nós, de forma espiritual e cultural, mas ainda não de forma física, mas estará. E quando ele estiver, irmão, será um reino que não terá fim. Será um reino de justiça. Será um reino onde as desigualdades sociais não terão mais espaço. Será um reino onde quem gosta de oprimir o outro não terá mais espaço.
porque é Cristo quem vai reger as nações com vara de ferro. A Bíblia fala em Zacarias capítulo 14, que ele vai se assentar sobre Jerusalém, e pelo menos uma vez ao ano todos terão que vir diante dele. Zacarias 14 diz: levar presente na festa dos tabernáculos. Quando a gente fala vir uma vez ao ano, é porque todo o povo judeu que não morava em Jerusalém, eles tinham o costume de subir 3 vezes ao ano para adorar o Senhor no templo, em 3 principais festas. A festa da Páscoa, no hebraico Pessah, que significa pular e passar por cima, o que estamos comemorando aqui. A Páscoa traz uma ideia de redenção e livramento. Essa é a ideia da Páscoa: redenção e livramento. Por que livramento? Porque à meia-noite o anjo da morte entra no Egito, e as casas que eles viram marcadas pelo sangue, eles pularam e passaram por cima e atingiram só a casa dos egípcios. Redenção por quê? Porque antes do povo de Israel sair do Egito, Deus dá uma ordem para Moisés, que no 14 dia do mês de Nissan pegaria um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, sem defeito, imolaria ele, mataria ele. Os hebreus comeriam, cada família, um cordeiro, e a partir daquilo comeriam o cordeiro assado, não deixariam nada, e o sangue passariam nos umbrais da porta, e depois disso nunca mais seriam escravos do Egito. Então a Páscoa lá no Êxodo significa redenção, libertação do Egito, e no Calvário representa a libertação do mundo. Enquanto em Êxodo os hebreus foram libertos do Egito, no Calvário a igreja foi liberta do poder catastrófico do pecado e do mundo. Pentecostes era a festa das colheitas, no hebraico Shavuot. É nessa festa que o Espírito Santo decide se derramar, em Atos capítulo 2. Então, todas essas festas, elas foram ressignificadas a partir do cristianismo. E terceira festa, a festa dos tabernáculos, no hebraico Sukkot, porque cabanas, significa sukkah em hebraico, e ela era chamada de festa das cabanas, para relembrar o período dos 40 anos que os hebreus estiveram dentro do deserto, habitando em cabanas. E eles habitavam em cabanas, e no meio do acampamento dos hebreus existia a principal cabana, que era o tabernáculo, que tipificava a presença de Deus sobre nós. Quando a gente vai ler João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. No grego skenosin, tabernaculou. Então a festa dos tabernáculos, ela aponta para o processo de encarnação de Cristo. As 3 festas foram ressignificadas a partir do cristianismo: Páscoa, redenção; Pentecoste, derramamento do Espírito; e festa dos tabernáculos, a encarnação de Cristo. E é nessa terceira festa, a festa dos tabernáculos, que todos aqueles que ficarem e entrarem no milênio terão que pelo menos uma vez ao ano subir para dar presentes para o Messias prometido de Israel. E diz Zacarias capítulo 14 que se alguém desobedecer em uma nação, a chuva não virá e a terra não vai produzir. Em outras palavras, no reino do Messias ninguém tem mais poder do que ele. Agora, sabe o que é mais extraordinário? A Bíblia diz que ele não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem segundo o ouvido dos seus ouvidos. O seu reino é um reino de justiça, é um reino de paz. Quem pode adorar o Senhor Jesus por isso? Não é um reino onde ditadores deliberam uma ordem e uma nação invade a outra, pulverizando vidas com bombas. Não é um reino onde déspotas, por causa do ego humano, vai deliberar uma palavra e exércitos vão entrar em guerra, levando várias vidas ao óbito, deixando várias famílias enlutadas. Não, o reino deles será um reino de paz. E de acordo com Isaías capítulo 11, vai haver um equilíbrio na criação. Abra Isaías capítulo 11 para mim, por favor. Eu queria ler esse texto com vocês. Oh, aleluia. Rapidinho aí, localize na sua Bíblia Isaías capítulo 11. Se o irmão puder projetar aí na tela, eu agradeço. A minha versão que está em minhas mãos é a Arca Almeida, revista e corrigida. Porque brotará, Isaías 11:1, porque brotará um rebento, ou seja, um ramo do tronco de Jessé,
Ou seja, do tronco de Jessé, porque ele é o filho de Davi, é um rei segundo a linhagem de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. É porque ele sonda os corações. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isso aqui é a batalha do Armagedom. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, e morará, agora o equilíbrio da natureza, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia, a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará, e a vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com boi, e a criança, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, ou seja, da serpente, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. É um animal diferenciado. Depois você joga no Google aí para entender o que é isso. É como uma espécie de serpente marinha, mais ou menos. E se fará mal, e não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, o Senhor Jesus, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Não, a história da humanidade não se encerra do jeito que nós estamos vendo. A história da humanidade terá um desfecho glorioso, porque Deus não perde para Satanás. Se Satanás lá no Éden achou que tinha um veneno chamado pecado, Jesus já tinha um antídoto chamado sangue do Cordeiro, para nos remir de todo o pecado. Oh, alabarachore calamandore manara suriandere manas. Ai, jore calabarauarachandaraia. Assista a mensagem, a última mensagem que está lá no meu canal. Eu preguei aqui num domingo de manhã. Antes disso tudo que eu estou dizendo aqui, aquilo tudo vai acontecer. Nós precisamos estar prontos para os últimos dias na face da terra. A diferença do reino de Deus para os reinos que já vieram é que o reino de Deus é inigualável, não se pode igualar com nada, é incomparável, não dá para comparar, é inenarrável, não dá para narrar. Entende? O reino de Deus é diferenciado. Por quê? Porque enquanto nos reinos naturais o Senhor é Senhor, o nosso Senhor se fez servo. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu disse para vocês uma vez aqui pregando, que uma vez uma mãe me ligou desesperada e falou assim: Eliardi, me ajuda, me socorre. Eu falei: o que foi, servo de Deus? Meu filho está revoltado. Meu filho não quer saber de igreja, de evangelho, disse que odeia a Bíblia, odeia pastor, odeia crente, odeia tudo. E eu queria que você falasse com ele. Eu falei: meu Deus, se eu sou crente, gosto de Bíblia e sou um pregador, e ele odeia tudo isso, como é que eu vou falar com esse garoto? E eu falei para ela: qual a idade dele? 21 anos. Eu falei: marca um encontro que eu vou conversar com ele. E ela disse: não, você não pode ir lá em casa. Eu falei: por quê? Porque ele não gosta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para você e vou passar o telefone para ele, você fala com ele. Eu falei: tá bom. E ela me ligou, eu salvei o número dela, ela me ligou. E aí ele pegou o telefone e eu comecei a conversar. Oi, meu amigo, tudo bem? Eu sou Eliardi. Ele falou: minha mãe já falou quem é você. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei: o quê? Não gosto de crente, não gosto de Bíblia, não gosto de igreja e não gosto nem de Deus. Eu falei: pronto, como é que a gente começa a conversar assim? Né, irmão? Fica complicado.
Falei, meu nobre, por que você pode não gostar de mim, você pode não gostar de Bíblia, você pode não gostar de crente, mas de Deus, que foi que Ele te fez? Aí ele começou, Deus é um déspota. Como é que é? Deus é um déspota, que segundo vocês mesmos pregam, está sentado em um trono deliberando ordens, dizendo isso pode, isso não pode, oprimindo o ser humano. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, ele entorpece o povo. Eu falei, Karl Marx não sabe de nada, meu queridão. E eu vou provar para você que o meu Deus não é um déspota. E ele disse, então me prova. Eu disse, quando ele diz para amar o próximo, ele nos amou primeiro. Karl Barth, um teólogo suíço da cidade de Basileia, ele disse que Deus é totalmente outro. Já que você não gosta de Bíblia, você gosta de filósofo, então vou citar uma filosofia para você. Ele diz que Deus é totalmente outro, ou seja, Deus é atemporal. Ele se move fora do tempo. Ele não cabe no nosso tempo, que é o Cronos, regidos por milésimos de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, centenários, milênios. Deus é totalmente outro. Ele não cabe dentro desse tempo. Karl Barth diz que há uma posição diametralmente oposta entre Deus e o ser humano. Ele diz que Deus não é o mundo e o mundo não é Deus. Ele diz que a história do homem reflete pecado e morte, e que o pecado estabeleceu o não de Deus sobre nós. Só que a história da humanidade não acabou no não de Deus sobre nós, porque esse não de Deus sobre nós foi pronunciado no sim a partir do enviamento do Filho sobre a nossa vida, sobre a terra. Então ele diz, Deus é totalmente outro. Ele é eterno, ele não tem início nem fim, ele é atemporal, ele não cabe dentro do nosso tempo, ele não se move no Cronos, ele se move no Kairos. Ele é transcendente, é uma linguagem filosófica aqui que é transcendente, que transcende a nossa realidade. E por mais brilhante que uma mente seja, ela jamais conseguirá subir o nível para entender Deus. E como nós, seres humanos, limitados, finitos, terrenos, não podemos subir o nível para entender Deus, foi Deus quem desceu para fazer entendido pelos homens na encarnação do seu Filho. Então, meu Deus, Ele não é um déspota, porque quando Ele diz para amar o próximo, no clímax da sua agonia da cruz, quando os seus algozes tripudiavam e chacotavam dele, Ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele diz para obedecer a palavra, ele não é um déspota que está num trono deliberando ordem. Ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Ele desceu para fazer na prática aquilo que ele ordenou no Novo Testamento. Ele sabia que nenhum ser humano poderia ser justificado pela lei, então ele veio cumprir aquilo que nenhum mortal conseguiu cumprir, para redimir a nossa alma do pecado e do inferno. E quando eu acabei de falar com ele no telefone, eu ouvi assim, ó. Falei, tá resfriado, filho? Ele, não, tô chorando mesmo. E ele disse, ora por mim. E eu orei por ele. Quando eu acabei de orar, ele disse, eu nunca senti uma paz como essa. E a mãe dele me ligou, isso foi num final de semana, a mãe dele me ligou na semana seguinte dizendo, eu não sei o que você conversou com meu filho, mas no domingo, quando eu me arrumava para o culto, meu filho disse, mãe, não vai sem antes me esperar arrumar, eu me arrumar, porque eu vou para a senhora, com a senhora para a igreja. O nosso Deus não é um Deus só de teoria, Ele é um Deus de prática. Fica de pé nesta manhã adorando e bendizendo ao Eterno.